Bah! Minha diretoria, sejam bem-vindos. Hoje em Farroupilha, né, Camila? É isso aí, a gente está aqui na Trevisan, estou num momento muito feliz de estar podendo conhecer esse processo produtivo que começa e termina na fazenda. Então é o leite que eu consumo lá na minha casa, então estou muito feliz. Jean Carlos Trevisan, nosso anfitrião do dia, está aqui conosco. Ele é responsável pela produção aqui da fazenda. Aí nós também temos o nosso veterinário, vou até ler porque os nomes hoje são todos compostos. Nosso querido Átila Carlos de Soares, veterinário responsável aqui da fazenda também. E o nosso querido Rodrigo Fischer, técnico agrícola da Pioneer, que ajuda dando todo o suporte para alimentar essas vacas da melhor forma possível para que elas consigam produzir um leite de excepcional qualidade. Gostaria então de agradecer a Bayer, a Pioneer e a Jato por estarem mais uma vez aqui com a gente, né, Camila? Como de costume, desde o primeiro episódio, sempre fortes aqui com a Agrobar. Bom, eu queria começar perguntando pelo início. Quem é que teve a ideia de produzir leite? Olha, a nossa história com leite começou há basicamente uns 20 anos atrás, quando a gente comprou uma propriedade em Fagundes Varela. Eu brinco que assim, né, a gente não sabe o motivo que a gente começou com vacas. Não existe um motivo que eu me recordo. Lembro que minha avó tinha a vaquinha de leite para criar os netos, tanto que até que os netos consumiam leite de pequenininhos, até eles não terem uma certa idade, ela segurou as vaquinhas lá para dar leite para os netos. Aí a gente comprou uma propriedade, ela acabou sendo muito grande para ser um sítio e muito pequena para ser um lavoureiro e tal. Aí a gente optou por vacas na época. Aí apareceu a oportunidade de compra aqui da área de terra em Farroupilha e a gente seguiu com o negócio de gado de leite, que é onde a gente está hoje aqui. Ah, que legal. Então, acho que para começar uma boa produção, a gente começa pela alimentação. E para alimentar, eu acho que nada mais importante do que silagem, né? Silagem de milho para energia. Silagem de milho, exatamente. A silagem de milho é fundamental para manter o rebanho, alimentar todas essas vacas e para produzir bastante de leite e leite de qualidade. E o que precisa ter uma silagem de qualidade? Ela precisa ter bastante amido e para ter bastante amido precisa de bastante produção de grão. Então, híbridos de boa produtividade para grãos são bons para silagem. Exatamente. Os melhores milhos, semente de milho que tem no mercado, são as sementes de milho que mais vão produzir grão e essas transformadas em silagem, a silagem que vai ser o alimento da produção do rebanho e que mais vai produzir leite. E quantas toneladas, né? Quantas toneladas consegue produzir de silagem por hectare, em média? Hoje uma média dentro do estado do Rio Grande do Sul é 50 toneladas por hectare, mas a gente tem algumas fazendas produzindo 80, 90 toneladas de silagem por hectare. Ah, é bastante. Mas e Rodrigão, muitas vezes as pessoas pensam, passando agora para uma linguagem mais urbana, o que você estava colocando agora, que muitas vezes a alimentação que vai para animal seria o descarte da alimentação que vai para o ser humano. Mas na verdade não, então. Não. A melhor lavoura de milho, ela é transformada para silagem para fazer a alimentação do rebanho. Até porque o rebanho eles nos servem de várias maneiras, né? Da alimentação da proteína através da carne, seja ela suína, de aves ou da própria carne vermelha, ou através dos laticínios. Então, quanto mais qualidade a gente proporcionar para essas vacas, melhor qualidade os produtos que a gente vai estar consumindo, né? Isso. Quanto melhor a lavoura, mais bem feita, melhor o investimento dessa lavoura, mais retorno ela vai trazer na produção final. Átila, como é que é essa conversão aí dessa energia do grão e toda a silagem, né, transformada em leite? Olha, embora pareça muito simples, fácil de ver, a comida no coxo, tudo, ela é bem detalhada, ela é bem laborosa. Nós contamos sempre com o auxílio de um excelente nutricionista que faz todo esse balanço nutricional dessa dieta. A questão do equilíbrio, energia, proteína, a questão de fibra, porque não dá para esquecer que a vaca é um ruminante, precisa de fibra para manter
todo o seu sistema digestório de acordo, funcionando e manter toda a sua saúde, né? Hoje, inclusive, os sistemas que medem, conseguem mensurar a saúde de uma vaca, ela é totalmente dependente da ruminação dela. Então, isso aí requer sempre ajustes. Nem sempre a lavoura tem a produtividade que a gente imagina, nem sempre a qualidade do nosso volumoso vai ter aquele número que a gente almeja, imagina, em virtude das intempéries, das secas. Então a gente tem que estar sempre balançando. Algumas lavouras elas produzem muito amido, outras nem tanto quando você não tem uma produtividade adequada. Então isso aí a gente acaba tendo que compensar junto no concentrado. Então isso é um cálculo que a gente faz praticamente semanal aqui, fazendo análise da matéria seca desse volumoso, sabe? Em termos mais coloquiais seria medir o teor de água dele, isso é muito interessante, o volumoso, né? O que seria o volumoso? Volumoso são aquela parte da dieta que a gente fornece que é baseada em forragens, tá? No caso, nós utilizamos 3 tipos de volumosos aqui. A silagem de milho, que é o principal, que é o carro-chefe, a silagem de aveia e agora vamos fazer silagem de trigo. Quando a janela também nos permite e temos um espaço no verão, também plantamos sorgo e fazemos silagem de sorgo. Diversificar E a me diz, alimentação. o que é o leite, afinal? O leite é uma secreção nobre que só é produzido por mamíferos, então só mamíferos produzem leite. Não existe leite de outra fonte que não seja de animais. É um produto nobre que entra muito importante para a alimentação de todas as pessoas, de todas as idades, diga-se de passagens. Eu acho que a nutrição, infelizmente, muitas vezes ela é tratada como tendência, mas na verdade ela é uma ciência e o leite é um produto nobre, ele tem que ser remunerado por isso, ele é quase uma refeição. Ele contém praticamente muito de tudo aquilo que a gente precisa para a nossa manutenção no dia a dia. O interessante de te ouvir falar, Átila, é que você colocou que a vaca faz o consumo do amido, né? Do amido, do grão, da silagem, mas a alimentação do ser humano ela não se consiste só de amido, então a gente não poderia comer esse grão diretamente, estar nutrido. Então o que a vaca faz por nós? Ela converte o amido em proteína, que é um elemento essencial para a nossa alimentação, é isso mesmo? Certo, o leite não é só fonte, você estava falando do amido da silagem que vai para a refeição das vacas, para a dieta das vacas. Mas óbvio, precisamos de proteínas, precisamos de carboidratos, precisamos de vitaminas e precisamos de minerais. E isso, um pouco de tudo isso, o leite tem em alguns casos e tem inclusive em abundância, né? E com alta qualidade e alta digestibilidade, né? Porque se sabe, todo produto de origem animal ele tem uma digestibilidade incrível, por nós que somos onívoros, né? Interessante que tu falou em clima, né? Clima interfere na produção da silagem, no volumoso, que vai para a alimentação, então interfere na cadeia. Faltou água, e aí, Rodrigo? Faltou água, a planta produz menos, já afeta diretamente na qualidade da forrageira. Tanto na qualidade quanto na quantidade. Exatamente, está ligado diretamente a volume e qualidade. E Átila, então o clima interfere. Como é que o clima interfere para vocês? Produziu menos ou alterou qualidade e como é que para vocês isso aí chega? Olha, nós estávamos falando, a vaca é um ruminante, ela precisa ruminar. Precisa ruminar para fazer a digestão dela, manter a saúde dela. É um dos sistemas digestórios mais complexos que se tem dentro dos animais. Se divide eles, os animais de produção, entre ruminantes e monogástricos. O ruminante é um caso à parte em tudo. A atividade de ruminar, sabe, remastigar, Isso o é alimento, interessante, o pessoal não sabe. reengolir, ela de certa forma envolve músculos, envolve gasto de energia, envolve uma produção de saliva. Para se ter uma ideia, uma vaca produz mais de 100 litros de saliva por dia. Nossa! Sim, é muita saliva. Saliva, a base é a água, tá certo? Que no ciclo dela não só tampona o organismo, faz com que ele não sofra acidose, isso aí é um tamponante muito funcional também, atua na digestão também dos alimentos. Então, quando você tem climas muito quentes, as vacas tendem a diminuir a ruminação, porque ruminar produz calor.
de certa forma, você tem produção de ácidos graxos voláteis também no rumen. Quando uma vaca está em estresse térmico, ela rumina menos. Se ela rumina menos, ela ingere uma menor quantidade de alimentos. Ingerindo uma menor quantidade de alimentos, ela também produz menos leite. Fora que você fica sujeito também a transtornos metabólicos, como uma acidose ruminal, que vai impactar também no teor de gordura da matéria-prima. Então, sem dúvida nenhuma, minimizar o estresse térmico, principalmente nos meses quentes de verão, isso é uma missão constante nossa, né? E não tem outro jeito de fazer isso a não ser promovendo o conforto e bem-estar animal. Isso que eu ia perguntar. Aqui, Gê, o que vocês têm para minimizar calor, frio? Como é que vocês podem fazer? Vamos lá. O que a gente consegue? Frio acaba não sendo tão problemático para nós, tá? Porque as temperaturas não são tão críticas como outros países. Então, sim, pegar um país europeu ou lá no Canadá, o inverno é muito frio. Aqui nós não temos isso. Essas... A gente não tem essa preocupação com o frio, certo? O que a gente tem? É preocupação com o calor, porque o calor ele impacta para nós seres humanos bastante, né? Ninguém gosta de ficar passando calor no sol parado. Não, isso não tem como. Para nós não é agradável e para os animais também não é agradável. Então, todos os animais estão no cobertos, protegidos de insolação direta. Todos os animais recebem ventilação para tirar aquele calor. Os animais, quando estão em linha de coxo, eles têm aspersores para molhar eles, então para baixar a temperatura deles, para diminuir o estresse calórico. Eu vi que tem também aquelas escovas para o bem-estar deles, eles se coçarem. Então vamos lá, das escovas. As escovas servem para as vacas se coçarem, obviamente, né? Mas assim, a intenção é para elas terem um ponto para tirar o estresse, que animais mais novos tendem a ser mais agitados, eles procuram mais isso como até uma forma de lazer, sim, algo para se desestressar. Mas além das escovas a gente tem o conforto animal. Quando a gente pensa, tem que lembrar que o conforto não é para os animais, para o peso dos animais, mais próximo do ambiente que eles foram criados. Então, o que a gente tem? O animal não caminha só no concreto, aqui a gente tem bastante borracha para eles caminhar. Eu não posso ter exclusivamente borrachas, porque senão não dá desgaste no casco. Precisa desgastar o casco. Então, mas onde as vacas ficam mais tempo paradas, a gente tem borrachas para minimizar os problemas de articulação, enfim. Tem a questão do manejo dos animais, serem com camas de serragem, para ficar mais macio para elas. Tem o robozinho que empurra comida, para ter sempre comida disponível no coxo. E tu estava esquecendo não, ainda não falou de uma coisa crucial, a quantidade de ventiladores que vocês têm ali embaixo. Isso, tem a questão da ventilação também e aspersão. Então chega a uma certa temperatura, a ventilação liga, chega um pouquinho mais quente, tem a aspersão que acaba molhando os animais. Gotículas de água para refrescar. Não é gotículas, é bastante água para molhar. Não é que nem aquelas que quando a gente está num dia quente, tu vai no supermercado e tem o aspersor lá já borrifando. Não, tá mais para uma mangueira d'água mesmo. Entendi. Molha mesmo. Molha mesmo. Então, de tempos em tempos molha. Quanto mais quente, menor o intervalo entre a aspersão e mais tempo da aspersão, que é para molhar o animal. Porque o vento ele só funciona bem com água quando tu está molhado. Quando a água começa a evaporar, tu precisa entrar com água de novo. Entendi. Vocês estavam falando do vaporizador de mercado. Para a vaca isso não funciona, porque a vaca, no pelo dela, tem uma oleosidade bem considerável. Se você botar micro gotículas, elas não vão molhar, elas vão ficar dispostas ali, não misturam com essa gordura, então acaba sendo até um efeito contrário, acaba fazendo uma barreira isolante. Então, as gotas, elas têm que ser grossas mesmo e tem que ter pressão, ela tem que ser molhada. Quando a gente fala agora em leite, o que me vem à cabeça é que tem vários tipos de leite na prateleira. Integral, semidesnatado, desnatado, sem lactose. Dentro do processo industrial, como é que é isso? Vamos lá. Via de regra, todo leite, quando ele entra na indústria, ele é obrigatoriamente desnatado. Então, porque tem um processo que é obrigatório por legislação, é a clarificação do leite. Então, ele entra numa centrífuga, por ação mecânica separa a gordura e aí
E junto dessa separação de gordura pode separar outras impurezas, tá? Por isso o processo de centrifugação, clarificação é obrigatório. Então vamos lá. Todo leite ele é 100% desnatado, aí vai a questão de quanta gordura a gente reincorpora no leite que vai ser a venda. Então, leite desnatado, no nosso caso a gente trabalha com 0% de gordura, semi-desnatado 1,5% e o integral ele recebe toda a gordura de volta. Então, se as vacas produziram 3,5% de gordura no tanque, o nosso leite integral vai estar com 3,5%. Se tiver com 4%, o nosso leite integral vai estar com 4%. A gente não padroniza o leite. Eu estou bem chocada nesse momento, porque eu imaginava que seria exatamente o oposto, que todo leite na entrada da indústria seria necessariamente integral. Sim, ele entra integral. Durante o processo de pasteurização, a gente aquece ele, retira toda a gordura. E o que faz o leite ser integral é quanta gordura tu reincorpora. Devolve. Isso. Para ser considerado integral é no mínimo 3% de gordura. A maior parte dos leites que vai encontrar no mercado é 3 a 3,2%. O nosso, a gente opta por manter toda a gordura. E desde que eu comecei a consumir o leite de vocês, muitos anos antes de sequer imaginar que a gente teria o Agrobar e um dia estaria aqui conversando sobre esse processo, eu observei que na embalagem eu consumo aquela pequenininha de 500 ml integral que vende lá na minha cidade. Eu observava que dizia ali, leite tipo A envasado na fazenda. E aquilo não significava muito para mim, até que em contato com uma amiga que também trabalha com medicação para gado, para animais de grande porte, ela, nossa, também esse leite é maravilhoso porque ele é envasado, ele é tirado e envasado dentro da propriedade, ele basicamente não tem contato com fatores que possam desenvolver alguma bactéria, porque o leite geralmente quando ele se sai de uma vaca saudável, ele é uma substância estéril, né? Sim. Faltou, só para complementar, faltou falar sobre o sem lactose, né? Ah, claro! Vamos lá, a lactose é um dos açúcares que compõem o leite. O leite sem lactose, basicamente, a gente faz o quê? Adiciona enzima lactase no leite. Então, o leite certo. sem lactose ele não tem nada a ver com o percentual de gordura do leite. Por ele ser integral ou ser semi-desnatado. É a quebra da lactose. Então, tu pode ter um leite sem lactose integral, tu pode ter leite sem lactose semi-desnatado e pode ter ele desnatado. Certo. E tem mais um tipo, o fortificado, que geralmente a gente direciona ele para as crianças, né? Isso, existe o fortificado que tu adiciona parte mineral no leite. E o que é o tipo A? Antigamente tinha o tipo B. Como é que é essas diferenças? Vamos lá, hoje o leite ele pode receber 3 classificações. O leite UHT, longa vida, leite pasteurizado ou leite pasteurizado tipo A. São os 3 tipos de denominação de vendas permitida hoje no Brasil. Tá? Leite longa vida e leite pasteurizado, a única diferença se dá dentro da indústria, que é a temperatura e tempo de pasteurização. Para ser classificado como leite tipo A, obrigatoriamente não pode ter transporte envolvido, certo? Então, tem que ser produzido e industrializado próximo, muito próximo. O quão próximo? Mais próximo possível. Não Não existe pode uma ter distância, transporte. não existe uma distância definida em lei. Ele não pode entrar num caminhão. Mas tu concorda que 500 metros de cano de inox manter isso limpo é Meu. inviável, né? E o preço? Não, mas tecnicamente é inviável. Não vamos Sim. nem entrar em questão monetária, mas tecnicamente é inviável isso. Porque existem temperaturas que o leite não pode ultrapassar. Hoje a legislação... Tipo que temperatura? 5 graus. Então, Então ele tem que, vocês vão processar ele sempre abaixo de 5 graus. Obrigatoriamente, hoje, o leite, ele saiu das vacas, tem que ser rebaixado de forma extremamente rápida. Sai aqui a temperatura de uma vaca, normalmente. Temperatura corporal aí. 36 graus. 36,5, 37 graus é o que ele sai da vaca, né? Vamos lá, o leite para ser considerado tipo A, ele exige um controle sanitário maior, no sentido que a propriedade tem que ser livre de tuberculose, brucelose, contagem bacteriana no leite tem que ser menor, contagem de células somáticas no leite tem que ser menor. Ok. Então, qual era a tua pergunta? Eu tenho várias já agora. O que é célula Célula somática? somática? As células somáticas são células de
presença inflamatória que pode estar presente no leite de uma vaca grande ou alta quantidade, pequena ou grande quantidade, dependendo da injúria que essa vaca sofre. Ou seja, se uma vaca está submetida a processos de ordenhas dolorosos, se ela tem uma infecção em um quarto dela do leite, com toda certeza a contagem celossomática dessas vacas vai ser alta. Tu fala uma mastite. Uma mastite, um trauma, alguma coisa. Então, essa contagem possuir um número baixo, quer dizer que as vacas estão bem saudáveis, do ponto de vista de sanidade, de útero, de glândula mamária, e também estão sendo muito bem manejadas e ordenhadas. Não existem traumas, nada, porque não existe nenhuma presença dessas células de inflamação e nem descamação do epitélio glandular do útero. Né? Ou seja, nós estamos tomando leite extremamente limpo. Sim, inclusive a nossa última contagem celossomática foi 120 mil. Que representa? Olha, muito satisfeito, né? Porque em média para ser leite tipo A, nós deveríamos estar abaixo de 400 mil. Então, é sinal que esse manejo aí dos colegas, dos nossos colaboradores, das ordenadoras, do pessoal que faz as camas, a minha colega veterinária, os nossos técnicos estão sendo muito bem manejados. Esse manejo, eu queria perguntar para vocês, eu vi que aqui vocês trabalham com freestyle, né? Sim. Que a vaca não está no pasto, ela está confinada. Explica para nós o porquê disso e as vantagens. Olha, primeiro eu acho que é um sistema econômico para quando a gente não dispõe de uma grande área. Se você vai fazer sistemas extensivos, por exemplo, você considera muitas vezes, eu vou ter um pasto nativo, sem melhora nenhuma, eu vou considerar uma unidade animal por hectare como uma lotação para se manter um animal no meio ambiente, certo? Claro que se eu utilizar tecnologias de pastagem, pastejo, eu acabo melhorando essa lotação. Mas vamos partir do pressuposto natureza. Uma vaca, nativo. 1 hectare. Só quero lembrar para o pessoal o que é, porque nem a gente tem nem noção. isso, porque uma vaca holandesa hoje pesa mais de 650 quilos. Nós estamos falando de uma unidade animal, significa 450 quilos de peso vivo. Então você teria que ter praticamente, para nós mantermos 320 vacas em ordenha, eu deveria dispor de 300 hectares para ela. Nem a fazenda dispõe disso. É uma questão de opção por um método de produção. A gente consegue controlar muito mais os processos produtivos. Por exemplo, se eu sei que no meu lote, no meu galpão tem 300 vacas, eu tenho 4 lotes de aproximadamente 85 vacas, você controla certo todo o processo produtivo, quanto eu vou dar de alimentação, eu tenho menos desperdício, eu tenho uma maior mensuração daquilo que eu utilizo e daquilo que ela ingere. Todos os dejetos produzidos por ela são captados, coletados, não ficam na natureza, são separados, depois que a gente vai falar um pouco de dejetos, são reutilizados, você tem um melhor controle sobre isso. Então sempre tem essa briga, o que é melhor, a pasto, solto, confinado. Eu acho que qualquer sistema bem manejado vai ser eficiente. Nós optamos pelo freestyle porque eu acho que a gente consegue ter um controle maior e melhor da produção, dos dejetos, embora a gente venha nessa discussão, você tirou a vaca da natureza. Ok, mas se eu tiro uma vaca da natureza, na natureza essa vaca daria quanto de leite? Mas e essa vaca, ela é uma vaca em estado natural? Nem nós somos, é um outro animal. Modificados, animais um cachorrinho dentro do apartamento, não, dá seu também estado não é um natural? estado natural. Isso é interessante, né? Vocês perguntam, quanto tem que dar, uma vaca tem que produzir de leite? É uma pergunta meio fácil. A vaca, se ela estivesse na natureza, ela teria que produzir no máximo 8 litros. 10 talvez, por quê? Para o terneiro? Para alimentar o seu bezerro, o seu terneiro. Então nós tiramos uma vaca da natureza que produzia 8, 9 litros. Empregamos genética, manejo. Melhoramento, colocamos ela dentro de uma instalação com o máximo de conforto possível, e essas vacas hoje nos dão algumas 70 litros de leite por dia. 60 eu tenho várias ali. Então tudo isso, a natureza também cobra um preço. Essas vacas, elas têm que ser melhor manejadas, elas têm que ter mais conforto para conseguir comportar essa produção. Sim, tem que ter esse bem-estar animal. E eu desafio, elas... você pega um verão, aqui no estado, mesmo na serra, em janeiro, que faz mais de 35 graus, você tem um animal lá no tempo, o melhor local da fazenda nos meses de verão
é o freestyle das vacas. É aquele lugar que a gente entra, arrepia e relaxa, porque tem vento, tem uma boa ambiência, uma boa circulação de ar, então a gente se sente bem ali. Sim, ele não é fechado, né? Exatamente. E agora, como a gente teve 300 milímetros de chuva em 3 dias, se essas vacas estivessem fora, como estaria o lugar onde elas estão? Provavelmente eu estaria usando um implemento para tirar essas vacas do barro, ou para trazer para cá. Uma geada, um granizo, como a gente teve também, 2 granizos que destruíram a nossa lavoura de milho, se as vacas estivessem aqui. E em que situação elas estariam? Eu lembro que na minha infância, eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso antes, Átila, mas nós somos produtores rurais, eu e o Cristiano. E a agricultura no Brasil foi de uma evolução muito rápida. Então, quando na nossa infância, eu tinha algumas vacas de leite na fazenda que as pessoas ordenhavam para o seu próprio consumo e a gente levava também do curral o leite extraído de forma bastante primitiva, era o que se tinha na época. Então, muitas vezes a vaca estava ali no meio do barro, com o casco no barro, a senhorinha chegava ali com a cadeirinha, colocava embaixo eu falo teta, mas tem gente que fala no teto da vaca, tirava ali no baldinho, muitas vezes não tão higiênico, não tão limpo, e aquele leite ia lá para casa dentro de galões de vinho de 5 litros, garrafão de vinho de 5 litros. A gente chegava em casa, colocava aquele leite num panelão, depois fervia, tinha um vulcãozinho de alumínio que a gente colocava lá dentro, a panela era de alumínio, o vulcãozinho era de alumínio, então quanta coisa mudou. O leite tinha que ser peneirado, porque muitas vezes tinha um pelo ali dentro, não raro tinha um pelo ali dentro, uma pedrinha, então uma mosquinha, era fervido, se gelava aquele. Eu queria que vocês complementassem também o que seria a pasteurização, porque a gente fervia e logo gelava, formava aquela grande nata por cima, removia aquela nata também com várias impurezas. Hoje tudo mudou, né? Pois é, mudou no sentido de que para a gente conseguir, a gente falou em contagem bacteriana antes, para a gente conseguir uma contagem bacteriana no leite, via de regra o leite sai da vaca zerado, né, Átila? A gente cria esse contaminante de bactérias no leite de várias formas. Em manejo, pessoas. A nossa cara, as nossas mãos, elas estão cheias de bactérias. Então isso a gente acaba adoecendo os animais, a gente acaba adoecendo nossos entes e faz parte, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Uma ordenha limpa no sentido de que eu não posso contaminar esse leite, eu não posso ter resíduo de leite da ordenha anterior, não posso ter resíduo de matéria orgânica de forma alguma no conjunto de extração de leite até o fim da produção no nosso caso. Então vamos lá, para a gente conseguir uma contagem bacteriana baixa, a gente precisa de produtos para limpeza do Uber, que seriam os pré-dip. O que é um pré-dip? Pré-dipping seria uma pré-imersão. É um processo que a gente faz de limpeza e higienização dos tetos pré-ordenha, antes de ordenhar. Existe o pré-dipping e o pós-dipping. O pós-dipping seria a pós-imersão, pós-ordenha. Pós-ordenha. Sim. Pré-ordenha e pós-ordenha. Então a vaca higienizada antes e depois? 2 vezes. Duas vezes antes. Hoje a gente trabalha. Entendi. Então assim, para tirar toda a sujeira, porque ela deita na seragem. Mas nada impede, não existe, ela deita na seragem porque ela se sente confortável. Mas nada impede dela deitar em qualquer outro lugar. Nas fezes. Nas fezes. É isso que tu está querendo dizer. Afinal, a vaca é um animal. É um animal. Ou você nunca deitou no chão de casa? Quem Por nunca? algum motivo, no sofá? Enfim, às vezes a gente simplesmente deita, porque, sei lá, deu vontade. Então lá, a gente faz duplo pré, toda ordenha. Então os animais chegam, a gente limpa o teto, extrai o leite. Então, para manter uma contagem bacteriana baixa, a gente tem que ter uma ordenha bem limpa, um pasteurizador bem limpo. Quando você tirava em casa, você tirava o leite, coava ele, botava no fogão a lenha. Com a teta meio limpo, meio não, com a mão meio limpa, meio não e o baldinho também. Aí você deixava onde esfriar esse leite, porque imagina
A minha avó pegar leite quente e botar na geladeira, né? Não. Arrumou a Terceira Guerra Mundial, né? Então Esfriar. tinha que esfriar. Tu deixava esfriando no lado do fogão. Lugar que mais demora para esfriar o leite. Concorda? Concordo. Nós, assim, o leite saiu da ordenha, antes dele ir para o tanque de armazenagem para resfriar de forma rápida, porque bactérias, elas acima de 8 graus, elas têm resposta logarítmica, né? Uma cria 2, 2 criam 4, 4 cria 8. E com temperatura isso Um catalisador. é um catalisador. Então vamos lá. Então o que a gente busca? Leite seu da vaca refrigera de forma mais rápida possível, na faixa de 1 grau a 1,5 grau. Então ele já chega no tanque gelado. Ok. Para quê? Não ter tempo de crescimento De bactérias. de bactérias. Aí a gente vai para o pasteurizador. Pasteurizador hoje, para leite pasteurizado, é de 72 a 75 graus de 15 a 20 segundos. Mas o interessante é que o quê? Que tu aqueça rápido e refrigere rápido. Então a gente aquece, faz o desnate, Ok. aquece mais um pouquinho, faz a homogeneização, já explico. Aí ele chega na temperatura de 75 graus, fica 15 a 20 segundos, no nosso caso 20 segundos, volta e esfria e já vai para os tanques. Esse processo tem que ser rápido para quê? Para inativar as bactérias e não dar chance delas se criarem de novo. Porque a gente É um processo que é um choque térmico. é um choque térmico. Então a gente não faz o rompimento celular, a gente inativa a bactéria, certo? A gente não está botando um produto químico, fazendo alguma coisa ou um processo mecânico Certo. para extração. A gente está só inativando as bactérias. Então vamos lá. Se eu der chance, se eu der temperatura, deixar o leite fora da geladeira ou deixar ele numa temperatura quente, o que essas bactérias vão fazer? Elas estão em formatos de esporos, elas vão se criar de novo. Replicar. Isso até aí. chegar em números exorbitantes. Até Gente. o jeito de ficar azedo, enfim, Vamos provar, Vamos provar. porque além do leite vocês têm os iogurtes. os iogurtes. Mas, Rodrigo, depois eu quero que tu me conte como é que era na tua infância. Depois do O processo do leite. comercial. Agrobar. Pessoal, queria lembrar também os nossos apoiadores, né? A AgroCerati, a Agrometa, a Produtécnica, Save Farm, OR Genética e Sementes e a Sicredi Integração de Estados. É isso aí. Então, voltando agora, eu queria perguntar para o meu amigo Rodrigo. Rodrigo, aqui a gente é tudo campeiro, tudo tem prática com a lida de campo. Me conta um pouco da história do leite na tua infância. Bom, eu nasci numa propriedade leiteira no município central, chamado Passo dos Sobrados, onde que durante meus 38 anos a minha família possuía atividade leiteira. Então agora a gente encerrou essa atividade recente, mas fui leiteiro de vender leite de porta em porta. De porta em porta? De porta em porta, na época que se permitia ainda venda de leite in natura, né? no tarro de leite, né? De porta em porta, colocava na leiteira e entregava de casa em casa. Que legal. Então fui leiteiro dos 7 anos até os 14 anos, quando eu fui para o colégio agrícola. Que bacana. Mas sempre tive o convívio e ajudei em casa, né? Ordenhei as vacas, já era mecanizado, a minha época, tudo, né? E a gente fez silagem durante 38 anos. Então foi uma das primeiras propriedades onde é que se iniciou o processo de silagem E no fim, no essa Vale do Rio Pardo. Que legal. Essa tua atividade aos 7 anos acabou dando rumo aí pra tua vida, que hoje em dia tu tá profissionalizado, fazendo alimentação, nutrição do gado leiteiro. Isso, trabalha com leite, mas em outra ponta, né? Isso aí. Então, na época, eu sempre gostei da atividade, né? E a paixão pela propriedade leiteira também. E quando a Pioneer fez o convite para mim atuar no Vale do Taquari, e justamente em função de ter o conhecimento na propriedade de leite
E ser origem alemã também, por falar em alemão, entender. Ah, tu né? fala? Não que falo muito, né? Ah, mas defende. Mas me defenda, ninguém pode falar mal de mim. Muito Adoro bem. schnapps. E aí a gente teve, a empresa na época, a Pioneer, me convidou para trabalhar justamente nas propriedades leiteiras, onde é que tem hoje na região da Serra Gaúcha, né? O exemplo daqui da Laticínios Trevisan, e o Vale do Taquari, onde é que é o segundo maior berço da produtividade leiteira do estado do Rio Grande do Sul. Que bacana, porque leite para mim, por exemplo, não é só uma questão nutricional, nutritiva, é uma questão de deleite, né? Um bom iogurte, um bom leite, um bom queijo. E muitas vezes eu fico escutando as pessoas se questionarem, mas adultos deveriam consumir, deveriam fazer uso dessa substância? Afinal, é feita para bezerro. Como a gente já tinha falado antes, né? Infelizmente hoje, não só na questão nutricional, mas série de questões comportamentais, vários assuntos eles são tratados como tendências e não como ciência. Você vai ter 4, 5 trabalhos falando do ferro que é contido no brócolis, mas você tem centenas de trabalhos falando tanto do ferro quanto do cálcio que é contido no leite. Então, são tendências. Tem uma fonte de cálcio com alta disponibilidade e além de ter o cálcio, o leite também é rico em lactoferrina. A lactoferrina, ela também ativa os receptores de vitamina D que estimulam a osteogênese. Então, para ter uma comparação, você deveria comer quase 2 quilos de brócolis para ter o mesmo teor de cálcio que um copo de leite, um copo e meio de leite te dá. E nada contra o brócolis, Então, pelo contrário. Bem, eu acho que tem espaço para todo Mas mundo, é uma mas fonte você de prazer não um pouco deve diferente, né? ignorar a ciência. A lactoferrina também, existem vários trabalhos, desde que ela inibe processos inflamatórios pulmonares, ela tem propriedades que inibem e eliminam o vírus do SARS-CoV também. Então você tem uma enzima presente no leite junto com o cálcio que é extremamente importante, fora outra fonte de vitamina. Eu acho que isso aí é uma ignorância. Você pode buscar o cálcio em outros alimentos, com toda a certeza. Você talvez tenha que ingerir mais, sabe? Talvez até pagar mais. Um produto que está aí, o whey protein, que era do soro, do leite, isso aí também virou hoje uma febre, todo mundo usa. Caríssimo, e tudo. caríssimo. Caríssimo. Por que é caríssimo? Porque funciona, promove o crescimento e desenvolvimento de músculos. Cara, então eu acho que isso aí, como eu disse assim, se a gente começar a tratar isso aí como ciência e não como tendência, certamente esse assunto morre. Eu nem entro nesse tipo de discussão. Eu sou veterinário, minha função é produzir alimentos para um mundo que tem uma demanda cada vez maior, de uma forma sustentável, sem poluir, através do bem-estar. E muitas vezes você produz uma proteína nobre, utilizando alimentos que para nós seria difícil de digerir, utilizar na nossa alimentação. Por exemplo, cevada, caroço de algodão, tudo isso vira um produto nobre. Eu não preciso competir com outras espécies por espaço, nada. Eu acho que tem mercado para todo mundo, sabe? Então não entro muito nessa polêmica. Eu acho que você falar que não precisa ou que faz mal, ao meu ver, é um pouco de ignorância, sabe? E Você sem ignora o falar, né, conhecimento, Átila, né? que muitas vezes os adultos eles não consomem apenas por nutrição, a gente consome também por prazer. A delícia que é tu comer um queijo bem feito, tu tomar um iogurte deixa eu bem abrir um feito. parênteses. Leite, então. Queijo, iogurte, requeijão, sorvete, doce de leite, manteiga, são tudo derivados de leite, né? Sério, a gordura do leite também, ela promove muito o aumento do HDL, que é um colesterol muito interessante para nós e ajuda a reduzir, inclusive, níveis de LDL. Então, cara, isso não existe leite de outra planta, leite disso, hambúrguer vegano, isso não existe. E a pessoa que tiver uma questão, né, um problema com a lactose, já existem N ferramentas, a própria lactase, ou uma alergia. Eu mesmo tive, fui intolerante por 3 anos e a questão se resolveu por si só.
E Sim, jamais a questão deixei não foi genético, né? Foi Não, uma não. questão... E jamais deixei de consumir, porque eu consumo também, porque eu gosto muito. Então, Estima-se que 5% da população mundial tem uma intolerância à lactose. São trabalhos, tá? Utilizamos a lactase. Essa questão é trabalhada. Mas existe uma parte que talvez corresponda a 20% da população tem uma certa alergia a alguma proteína ou sofre um desconforto ingerindo leite. Hoje teremos leite A2 que vai, de certa forma... Explica melhor esse 2-2. Na verdade, foi um trabalho de anos que se iniciou aqui na fazenda já. Eu acho que o Jean sabe mais essa história, mas foi quando começou a construir o laticínio, né? Foi escutado que, falando de leites, tudo que alguns lugares, como Europa, América do Norte e Oceania, existia a produção de um leite já de vacas homozigotas, proalelo A2 da beta-caseína, que é um leite que não promove nenhum tipo de desconforto quando ingerido. A beta-caseína 1, ela surgiu, originalmente o leite das vacas era A2, e depois, de repente, por uma mutação que tem ocorrido ao processo dos anos, ou até por seleção natural, surgiu essa beta-caseína 1. Para salientar, o leite materno, por exemplo, é somente A2. Por isso ele tem toda essa aceitação. Então o leite A2 vai facilitar muito a ingestão por pessoas que sofrem esse desconforto. Esse A2 é uma questão genética do animal. É uma questão genética do animal. Nós estamos trabalhando aí nos últimos anos pesadamente, né, através de transferência de embriões, seleção de reprodutores para produzir somente animais descendentes, animais que sejam já genotipados, tudo que sejam homozigotos proalelo A2 da beta-caseína. Quando você ingere uma beta-caseína 1, por exemplo, não quer dizer nada com relação a outras coisas, é que o processo de digestão dela no organismo humano libera uma substância chamada beta-casomorfina. Não sei se é 7 ou não, mas é beta-casomorfina. E essa substância, ela é relacionada a processos inflamatórios. Então você sente desconforto, você não se sente bem após ingerir esse leite. Com o leite A2, isso não existe, não teria né? mais. Isso estamos falando de pessoas que já têm uma indigestibilidade. Já assim, tem um problema. algum probleminha. Seja genético, seja... Dizem que populações de origem asiática, a presença de pessoas que têm essa intolerância é maior nessa população étnica. Por isso que China, por exemplo, são grandes mercados compradores e querem produtos A2. Então, eu acho que se a gente tem condição de oferecer um produto diferenciado no mercado, que as pessoas querem e que, de certa forma, vai beneficiar 20% de uma população que não ingere produtos lácteos por causa disso. Por causa desse desconforto na digestão. Esse desconforto, isso aí vai ser sanado. Então, é tecnologia e trabalho, né? Você seleciona vacas, você acaba tendo que vender as vacas que não são A2 para outros produtores que não têm esse processo de leite e ficar somente com vacas para esse tipo de leite, né? E eu acho incrível porque aparece a demanda e o produtor vai lá e oferece uma resposta através de tecnologia, valor agregado na produção, mas é questão sempre de tempo. Vai aparecer uma resposta. Isso é uma atividade, né? Nós temos uma atividade econômica, né? E ela tem que ser viável. Nós temos mais de 45 colaboradores aqui. E eu sempre digo, embora nós mexemos com vacas e produzimos leite, eu sou veterinário, mas o nosso negócio são pessoas. São pessoas que alimentam as vacas, são pessoas que limpam e promovem o bem-estar das vacas, são pessoas que produzem a comida das vacas, são pessoas que ordeiam essas vacas, pessoas operam as máquinas que processam essa matéria-prima e pessoas são os nossos consumidores. Então nós temos um negócio de pessoas para pessoas. E hoje eu brinco até com quem vem fazer estágio. Se você hoje não entender de pessoas, você não entende negócio. Falando em pessoas, tem muita gente que tem um receio de consumir leite com relação a antibiótico. O que vocês têm para falar sobre isso? Olha, eu sou bem cético nessa questão. Temos antibióticos aqui para qualquer tipo de doença que possa acometer o nosso rebanho.
temos anti-inflamatórios aqui para combater e minimizar qualquer tipo de injúria que possa ter no animal do rebanho. Eles estão à minha disposição para usar quando necessário. Eu não admito uma vaca doente, eu não admito uma vaca sofrendo. Quando você me pergunta o que você faz, a primeira coisa que você faz quando você está doente e você está com uma infecção, você vai ao médico e você segue aquela prescrição. Se você não quer, não quer seguir uma recomendação médica, se você quer sentir dor, se você não quer combater uma infecção e ficar sujeito à morte, isso é uma opção tua. Mas não é uma opção minha nem das minhas vacas. Isso, o que tem consumidores que falam que antibiótico no leite, que sim, eu acredito que quando uma vaca está em tratamento, ela não vai ser ordenhada. Se for necessário, ela vai ser medicada. Como eu disse, eu não admito nenhuma vaca doente e com presença de dor. Elas têm que estar bem e voltar ao seu estado normal de saúde o mais rápido possível. O nosso antibiótico mais utilizado aqui, ele não tem carência no leite. Ele pode ser aplicado. Mesmo assim, nós testamos. Porque uma coisa é tolerância, é você ter carência zero. Tá? Outra coisa é ter excreção zero. Então, nossa maior doença aqui, eu posso falar para vocês, nós temos animais aglomerados, num pequeno espaço, que eu tenho as camas manejadas diariamente com reposição de serragem. De certa forma, muitas vezes eu tenho produção de partículas de poeira. Acaba que problemas pulmonares são os mais incidentes no rebanho de freestyle. Pneumonia por aspiração e, fatalmente, se for necessário intervir, se usa um antibiótico que não tenha descarte de leite. Mas mesmo assim o leite ele é testado para ver se não há nenhuma falha, alguma coisa, e essa vaca só é incorporada ao plantel quando ela está curada. Nós temos um lote de vacas que tem o leite segregado quando elas estiverem em tratamento, né? Mas graças ao trabalho de toda a equipe aqui, técnicos, veterinários, funcionários, as nossas incidências de doença elas são muito baixas aqui, porque os animais são muito bem manejados, eles possuem bastante conforto, tem uma nutrição bem específica no pré-parto e no pós-parto, que é o período onde existe a maior incidência de doenças, especialmente as doenças metabólicas, são nos primeiros 60, 70 dias após o parto, né? Isso aí, com um bom manejo, uma nutrição bem adequada, esses problemas se minimizam. As intervenções cirúrgicas são mínimas, mas eu, como veterinário, com um bom clínico, um bom cirurgião, como a minha colega, a gente tem todo o tipo de material e recurso aqui para promover o bem-estar, para prevenir e tratar qualquer doença e para minimizar qualquer injúria, qualquer dor. E às vezes eu escuto falar que é derivado de pura ignorância a respeito do trabalho dos outros. As pessoas opinam demais sem conhecer o trabalho dos outros. Então, por isso que a gente tem esse programa hoje para tentar levar informação. E muitas vezes eu vejo, Átila, pessoas levantando na mesma bandeira: bem-estar animal e não medicar as vacas com químicos. E isso me deixa extremamente chateada, porque como o Átila falou, Jean, quando eu estou doente eu vou a uma farmácia e graças a Deus eu posso procurar uma medicação, procuro um médico e ele vai me orientar da melhor forma possível. O animal que está a nosso serviço, ele merece a nossa responsabilidade, que esse animal seja extremamente bem cuidado. Tem acesso, tu vai deixar o animal passador? Jamais! E para mim é totalmente contra o bem-estar animal. Vai contra, são duas coisas antagônicas. Assim, a gente precisa ter os animais sadios, a gente precisa ter os animais bem tratados. Ninguém gosta de sofrer algum tipo de injúria, ninguém gosta de sofrer algum tipo de lesão. Esse negócio que a gente maltrata os animais, desculpa, né? Eu vou falar por nós. A gente sabe que nem todo mundo faz as coisas de forma mais correta, mas graças ao esforço de muitos anos, assim, a maior parte, 99% dos produtores trabalham muito certinho, porque a cadeia do leite ou ela funciona ou ela não funciona. Esse negócio de maus tratos, cara, esses produtores não existem mais. Não, isso Jean, aí, e todo mundo, tu vai concordar os animais, comigo. os animais As pessoas não estão buscando produção. Sim. Um animal em estresse, um animal... Não vai produzir. Ele não produz, ele não converte ração em leite. Isso, ele não aqui. converte ração, Como não é o converte leite? ração em carne. Como deve ser o leite de uma vaca doente, com 41 graus de febre, com uma infecção, sem conseguir se alimentar? Será que esse leite vai ter uma boa qualidade? Ou uma boa produção? Ou ela vai ter uma boa produção, mas especialmente isso.
quanto cortisol essa vaca libera por dor, quanta prostaglandina, sabe? É um contrassenso. Você tem que manter a vaca num bem-estar, para ela produzir bem, para ela viver bem, para ela reproduzir, para ela viver e dar continuidade ao teu negócio. Isso aqui é um negócio. No momento que eu não estou tratando bem dela, cuidando dela, eu estou matando o meu negócio, porque eu estou matando a minha vaca. Resumindo, animal bem cuidado é dinheiro no bolso, gente. Então, por que o produtor faria alguma coisa de forma diferente? Primeiro, porque a gente adquire afeto, a gente adquire pelo nosso negócio. Isso são em todas as etapas, desde a nutrição. As vacas têm mais papilas gustativas que o ser humano. Então, a comida tem que ser palatável para ela, não para nós, né? Sim. Para ela, tem que ser palatável. Também. Então, tu não pode dar comida estragada, tu não pode dar comida mofada, tem que cuidar. Ela seleciona a comida, então tu tem que entregar tudo bem direitinho para ela. A nutrição dos animais, ela é extremamente, tem que ser muito criteriosa para funcionar, porque é muito fácil tu estragar teu rebanho. Uma coisa que termina, eu não ia te interromper. Não, pode ficar à vontade. Uma coisa que me chama a atenção, assim, que todo mundo fala em sustentabilidade, né? Seja na produção de grãos, seja na produção de silagem, seja na produção de leite, principalmente no leite, os dejetos. O que vocês fazem com os dejetos? Vamos lá. A gente acaba concentrando muito dejeto em pouca área demográfica, certo? Então vamos lá. Tem os galpões, eles são levados ao esterco por raspadores ou por gravidade, né, por declive, para uma lagoa. A gente trata esse efluente, esse dejeto, em biodigestores, a parte líquida. A gente separa esse dejeto, a parte líquida vai para os biodigestores e a gente faz uso de fertirrigação para a lavoura. Então, a gente consegue reduzir o número de adubação, quilos de fertilizantes químicos usando dejeto. É suficiente? Não. A gente não consegue repor toda a parte nutricional das plantas com dejeto. Seria utopia eu tirar matéria mineral através de leite, aquilo que sobrou a esterco eu consegui fazer um ciclo fechado. Isso é utopia, né? Mas não vocês, existe. além dos dejetos como adubo, vocês utilizam no biodigestor, vocês fazem eletricidade com isso? Sim, a gente pega os gases o biogás, né? O gás da fermentação do dejeto e faz a queima no motor a combustão, onde a gente aproveita a energia térmica através dos gases de escape do gerador, que sai quente, e a energia elétrica, se você consegue ver o barulho aqui ambiente, é do gerador que está funcionando. Então a gente consegue gerar aproximadamente 25% da energia consumida na propriedade, incluindo o laticínio. Então 25% da energia utilizada na planta. Indústria, na planta de vocês, é abatido do resíduo. Do resíduo, do esterco. Então, E a energia térmica também. E a gente consegue gerar boa parte da energia térmica, água quente para fazer limpeza de ordenha, laticínios. Ah, que legal! Para dar conforto para as pessoas conseguirem trabalhar no inverno com água a uma temperatura agradável, né? Sim. Então a gente consegue aproveitar tudo isso com um custo. É muito interessante de ver que o processo é sustentável do início ao fim e cada vez mais partes, né? Como o excremento do animal se tornando numa coisa utilizada como energia térmica, mas muitas vezes o gado, qualquer rebanho para corte, para leite, ele é muito criticado por causa dos gases que o boi liberaria durante a ruminação. Mas a gente sempre gosta de falar em ciclo aqui no Agrobar. O que a vaca libera quando rumina, o produtor A silagem busca de volta e muitas vezes esse processo não fica só no 0,0, né? A produção dos grãos e do pasto retém mais gases do que a vaca libera. Então, o processo é totalmente verde. Sim, e o processo de biodigestão, de certa forma, que a gente tem, é transformar o metano, que seria o destruidor da camada de ozônio, como se diz, que já há em gás carbônico, né? Então, o metano que iria para a atmosfera, ele é queimado em energia, vira CO2 e então com toda certeza... E o CO2 é o alimento das plantas. Sim, nós temos de certa forma, uma responsabilidade em produzir menos metano aqui na fazenda
para a atmosfera, utilizando esses processos. Sim, se tivesse, Que no maravilha. caso, a campo, vocês não estariam Não. fazendo essa conversão, né? Não. Não. É impossível a Impossível. campos recolher esse dejeto. É impossível. Imagina uma vaca produzindo dejeto num espaço de 10 mil metros quadrados. Impossível, impossível. Não tem como. Tu ir lá e fazer o recolhimento da fezes Uma pazinha. com a pazinha para botar a produzir gás. Não tem como. Quantos animais vocês têm em produção? E como é que vocês segregam essa produção? Eu quero saber assim, o quanto vocês conseguem fazer de leite tipo A, o quanto é iogurte. Vamos lá. Hoje a gente tem 320 animais aproximadamente em produção hoje. Isso varia? Ou é sempre... Sim, acaba variando, às vezes 340, às vezes 310, mas é nessa faixa. E uma época, uma cantora muito famosa no nosso país, ela levantou a seguinte polêmica. A vaca que está sendo ordenhada, produzindo leite, ela tem que necessariamente estar com um bezerrinho do lado e sonegando a alimentação para esse bezerrinho? Não. Vamos lá, a gente não sonega alimentação para o bezerro. Vão Jamais. matar ele, Jamais. sente fome, coitado. quê? Porque eu preciso que ele venha se tornar uma vaquinha. Então eu tenho que cuidar desse bezerro da melhor forma possível para ele se tornar uma vaca. Certo. Concorda? Concordo. Senão o meu negócio está fardado ao fracasso. Obrigatoriamente a vaca para dar leite tem que estar prenha? Não. Ela vai continuar, a vaca leiteira, ela vai continuar dando leite com ou sem bezerrinho. Com ou sem bezerrinho. Mas o que faz ela dar leite? É a comida, é Não. a água. O processo inicial é o parto. É o parto. Certo. É o Você parto. tem que ter um parto natural, né? Sim. Aí, a partir daí, por seleção genética, você tem vacas que têm uma persistência de lactação incrível. O ideal seria que a vaca, por efetividade de rebanho, inclusive para se ter uma produção de colostro adequado, que ela emprenhe e pare de produzir leite por pelo menos 45 dias, tá? Para se preparar para um próximo parto, ou ter uma nova produção de colostro, que leva 4 semanas para ser produzido. O colostro é o leite com anticorpos que vai ser passado Pro bezerrinho. para o bezerro nas primeiras 12 horas ali. Então, o parto, ele demonstra eficiência. Agora, eu tenho vacas aqui que estão há 2 anos em lactação, produzindo perto de 50 quilos de leite por dia, elas não emprenharam. Tá? É difícil de emprenhar, é um fator, mas a vaca está ali vazia, tudo, e produzindo ainda. Ela tem muita persistência de lactação. O fraco dessa vaca é fertilidade. Ela deveria estar prenha, mas tudo bem. Agora, não necessariamente não precisa, não. A raça holandesa é uma raça adaptada para a produção de leite em altos volumes e por longos períodos, diferente de outras raças. Tanto é que 94% do leite produzido no mundo hoje vem da raça holandesa, que é a nossa raça criada aqui. Coisa linda demais. Aqui vocês só lidam com holandês. Sim. Qual outras raças que são para leite? Jersey, Guernsey, Ayrshire, Girolando, Gir, tem diversas raças. Agora, a raça holandesa ela é especializada nisso, em bons volumes por longos períodos. Vocês, aqui a gente falou, né, de produção de leite e de iogurte. Quanto que vocês aproveitam para iogurte, quanto é para leite tipo A? Como é que é essa divisão? Vamos lá. A gente acaba produzindo sob demanda, então a gente produz o que vende. A gente já tem uma estimativa de venda. Que a venda não duplica de uma semana para outra, né? Ela é uma venda relativamente estável, então a gente produz aquilo que a gente sabe que vai vender. Então a gente organiza a produção baseada na venda. Então, qual a produção de iogurte? Pega a produção da semana anterior e acaba replicando. Tem alternâncias? Existem, mas é baixa. Por que a gente faz isso? É tentando manter o produto mais fresco possível para o consumidor. Todo mundo vai no mercado comprar pão, comprar leite, a primeira coisa que faz é olhar a validade, olhar a fabricação. Sim. Muitas vezes. Então a gente tenta manter isso, o produto mais fresco possível para o consumidor. E os sabores? Eu vi que até vocês têm de Damasco. De onde é que vem esse Damasco? Pois é, não vem do Brasil, né? A gente tem 2 linhas de iogurte hoje. O iogurte 170
iogurte de 500 gramas. Iogurte de 170, a gente trabalha com leite, fermento e fruta apenas. Ele não tem adição de conservantes, corantes, adoçantes, nada. É leite, fermento e fruta. A nossa linha de 500 gramas, ela possui corante, aromatizante, conservante. Então, acaba sendo um produto mais nobre, consequentemente mais caro. Mas eu provei os dois e achei ambos muito bom. uma O de delícia. coco, Deus o livre. Não, eu não estou dizendo que o produto é não, ruim, é tá? maravilhoso. Não. Porque a gente tenta usar dentro das matérias-primas as mais nobres Não, possíveis. claro, e mesmo quando você coloca um corante, vai colocar um corante que é totalmente aprovado para alimentação humana. Claro, em então quantidades tá tudo certo. ínfimas. É. Pessoal, vamos dar uma paradinha agora então para provar essa torta maravilhosa da Chica. Bacana. Chica bacana, com doce de leite aí. Deve estar maravilhoso, porque pela cara, depois a gente conta para vocês. Átila, e como o Jean nos colocou anteriormente, se as vacas não emprenharem, o negócio dele está afadado ao fracasso. E claro que para um negócio leiteiro, a gente precisa de vacas, não de touros, de fêmeas. Existe a possibilidade, a gente já chegou nessa tecnologia nesse momento, que tu pode inseminar as vacas apenas com filhotes fêmeas. Sim, há muito tempo já se trabalha, a indústria da inseminação artificial já evoluiu e já existe no mercado à disposição dos produtores sêmen sexado. No nosso caso, sêmen sexado de fêmeas, tá? Que é um processo de separação que se faz, é uma tecnologia mundial, todas as empresas detêm a mesma tecnologia, então nós utilizamos sêmen sexado sim, especialmente nas novilhas. Isso garante que mais de 90% dos nossos partos sejam de fêmeas, nesse caso, tá? Utilizando semi-sexado. E, de certa forma, para a novilha, quando vai parir pela primeira vez, é uma facilidade, porque tu sabe que, historicamente, sempre a fêmea no nascimento é menor que o macho. Então, isso aí facilita o parto do animal, facilita todo o arranque que ele vai ter na vida produtiva. Então, se pensa até nisso. Né? Sim, sim. Então, produzir mais fêmeas. Claro que se utiliza a sêmen convencional também, tudo, mas o sêmen sexado aqui é uma coisa que a gente realmente pega pesado na reprodução para também ter uma melhor reposição e também o crescimento do plantel. E já passa uma genética melhor, isso é sêmen de um touro de melhor genética para melhor produção e sanidade, acredito. Sim, nessa parte nós fomos muito bem assessorados pelo Flávio. A gente escolhe sempre os reprodutores mais superiores que estão disponíveis no mercado e que atendam às nossas exigências, né? CA2, ter bastante saúde, ter uma boa longevidade, características viáveis de produção, fertilidade. Então, cada propriedade tem o seu perfil que se busca para criação e produção. Nós temos o nosso perfil e dentro do nosso perfil a gente busca nas empresas os melhores touros. Não digo que são os melhores touros para todo mundo, são os melhores touros para o nosso perfil de negócio, de fazenda, de criação. Gente, depois dessa aula, de toda essa tecnologia que a gente pôde averiguar aqui em loco, que está presente na produção, na cadeia leiteira, que vem de antes, durante e depois da porteira. Pessoal, depois de todos esses ensinamentos a respeito de tudo, a produção hoje não é mais a da nossa infância. A produção evoluiu drasticamente, né, Rodrigo? Que mensagem vocês têm para deixar para o nosso consumidor final a respeito da segurança? Quem tem receio em consumir leite, por causa de vários motivos, maus tratos ou... Considere o consumo de leite como uma ciência e não como uma tendência. Lembre-se sempre que quando a gente escolhe, muitas vezes, e temos a oportunidade de ter um produto, muitas pessoas não têm acesso a alimento nenhum. E a nossa função como veterinários é alimentar uma demanda maior que está por vir para a humanidade. Confiem no nosso produto, confiem no nosso trabalho, meu trabalho, na minha classe veterinária, nos meus colegas de trabalho, todo mundo aqui se empenha. Eu sempre brinco, quando você adquire um produto nosso, você não está adquirindo só um produto de alta qualidade, com muita tecnologia, que muitas vezes não aparece, a gente poderia ficar a tarde inteira falando. Você está adquirindo também um pouco
do esforço e dedicação dos nossos mais de 45 colaboradores que se empenham diariamente, seja feriado, seja dia útil, finais de semana, noite, para se cuidar bem do nosso rebanho, cuidar bem das vacas e produzir um produto de altíssima qualidade, né? Leite é saúde, ponto final. É isso aí. Então vamos consumir leite. Da Chiquinha bacana, essa torta maravilhosa que ela nos mandou. Um presente, pá, que a gente estava aqui só aguardando por esse momento de encerrar e passar Comer. a faca nessa torta. Gente, muito obrigada. Espero que façam bom proveito desse papo incrível que a gente teve aqui hoje na Laticínios Trevisan. Agrobar